Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre relações de trabalho, raça, classe e gênero, a partir do folheto Cadê Minha Mamãe? Vocês pediram, né? Coloquei enquete para falar sobre mais sobre minha pesquisa, e esse é um dos cordéis que compõem quando eu venho falar de autoria feminina e um novo olhar do cordel para os problemas sociais. E esse cordel, ele tem um peso fundamental e eu vou dizer por quê. Ele retrata o caso que ocorreu em 2020 da morte do menino Miguel, em Recife. Para quem não conheceu o caso, Miguel foi uma criança de 5 anos que morreu devido à negligência de Sari Corte Real. Quem era Sari? Era a patroa de sua mãe, Mirtz. Sari, ela mandou, né, a mãe da criança trabalhar durante a pandemia. Então a gente vê que a primeira pessoa que morreu na pandemia de coronavírus foi uma trabalhadora doméstica. A gente vê que é uma categoria extremamente fragilizada, que vem no decorrer das décadas lutando por direitos. É uma categoria que está diretamente relacionada ao trabalho na escravização. A gente mantém um padrão de trabalho com baixa remuneração, com poucos direitos trabalhistas, e é uma relação que ocorre também dentro do âmbito privado e que é um espaço maior de abuso. Isso mesmo. Então a gente vê que é uma categoria explorada. Essa categoria, ela é composta majoritariamente por mulheres negras. A gente tem em média no Brasil mais de 7 milhões de mulheres que estão no trabalho doméstico, sendo que mais de 4 milhões são mulheres negras. A gente chega a quase 70% de trabalhadoras domésticas negras. Quando a gente vai falar de trabalho doméstico infantil, 75% das meninas e adolescentes no trabalho doméstico no Brasil são meninas negras. A gente fala de feminização do trabalho e também de uma racialização. É um trabalho feito por mãos pretas. Esse caso, ele abrange as relações da raça, da classe e do gênero, porque a gente vê que são duas mulheres em posições sociais completamente diferentes, marcada pela racialidade e pela classe. E Anne vai trazer essa dinâmica, essa história, essa violência histórica e que é contemporânea na literatura de cordel. Então, ela começa o cordel com sentimento de indignação, que eu acredito que esse sentimento de revolta é o que tomou a todos nós durante esse caso e até hoje, quando a gente vê a injustiça que foi a Sari Corte Real, ela foi liberta após pagar 20 mil reais de fiança, e que traz um cenário de muita violência, tanto para as mães negras que não têm direito a maternar seus filhos, quanto para essas crianças negras que são impedidas de viver. Então, a gente tem várias violências nesse caso. Então, ela parte desse lugar de indignação de uma mãe que tá vendo a dor de outra mãe ao perder seu filho. O cordel, ele traz toda a história. E ele vem também, a cordelista ela vai se posicionar durante toda a fabricação do cordel. Algo que me chamou muita atenção foi o título. O título nos remete ao desespero de uma criança que não encontra a mãe. O título nos remete à solidão de uma criança que foi abandonada pela pessoa que deveria estar responsável, que colocou essa criança dentro de um elevador. E o desespero da criança chegou a ser tão grande que ela se pendurou numa grade e a grade rompeu e ela caiu. Então, a Anne traz no cordel: cadê minha mamãe? Chorava desconsolado, até que encontrou a grade de um ar-condicionado. Será que eu vejo a mamãe se eu escalar um bocado? No alto das torres gêmeas, lá estava o menininho. A mamãe estava embaixo, cuidando do cachorrinho, pensando em como estaria naquele prédio o filhinho. E aí, a Anne, ela traz para a narrativa poética a violência desse caso, o isolamento. Outro trecho que eu acho muito importante é quando ela fala: um choro ali foi calado, Madame Branca sorriu, mas o barulho da queda todo aquele prédio ouviu. Foram 35 metros a altura de que caiu. Então, eu acho um ponto importante que é a racialização dos personagens. A patroa era uma mulher branca
que abriu mão dos cuidados de uma criança porque ela estava incomodando, porque ela queria fazer a unha, uma futilidade, enquanto a mãe cuidava do seu cachorro. Então, eu acho que a Anne traz toda essa revolta para dentro do folheto. E ela também traz: aquela mãe foi calada desta forma tão banal. A opressão se faz presente nesta classe social, reproduzindo a postura de um racismo estrutural. Algo que eu venho sempre dizendo é que a literatura de cordel, ela serve, contemporânea, ela serve também para a gente pensar as violências da sociedade em que a gente vive. E o folheto tem um caráter muito pedagógico para a gente poder contar, para a gente poder narrar, para a gente alcançar outras pessoas. Então, a Anne, ela faz esse movimento, ela traz essa indignação para essa forma literária e ela vai justamente sintetizar o que está por trás do caso Miguel. A violência de gênero, a violência de raça, a exploração de classe. Então, tudo isso vai perpassar essa história. Eu recomendo muito esse folheto. É um folheto de 2020. A Anne Carolina está nas redes sociais com @cordel personalizado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação e que a gente possa conversar mais sobre a literatura de cordel e o papel político do cordel na nossa sociedade, que é também um espaço de denúncia e um espaço também da gente expressar nossas revoltas e nossos anseios. E é isso.